Fala, meu querido, fala, minha querida, muito bem-vindo e muito bem-vinda à parte 2 da resolução do simulado de número 6 do sistema Aridissá. Questões maravilhosas para vocês. Esse último simulado, ele está bem a cara do Enem, a divisão está perfeita, muitos conteúdos privilegiando ecologia, como quase todas as edições do Enem fizeram anteriormente, tá? Lembra muito bem que essa resolução é para você e ela é focada agora na reta final para que vocês possam estar otimizados, preparadíssimos para não só o Enem, mas para a vida, meu querido e minha querida. Um futuro maravilhoso, Deus te reserva. Beijo grande, segue a gente aí no Instagram, segue a gente aqui no YouTube, para que vocês possam ter mais conteúdo. Repassem aí para gato, cachorro, galinha, pato, marreco, pai, mãe, irmão, amigos. Enfim, para todo mundo que faz parte aí do seu dia a dia, para você que é do Ceará, para você que é de Aracaju, você aqui de Recife, você de Goiás, tamo junto, queridos e queridas. Beijo grande e se liga que é pau na moleira. A questão de número 107, dando continuidade, temos a primeira parte, tá? Que eu já liberei para vocês, estou liberando agora a segunda parte, questão 107. O uso desses medicamentos afeta o humor do paciente ao elevar o teor de serotonina. Olha aí, frise se você estiver resolvendo, né? Se você estiver aí com material impresso que eu estou liberando junto a estes links aqui do YouTube. Serotonina é um neurotransmissor. Ele é liberado da membrana pré-sináptica na fenda sináptica. A serotonina, que ela tem uma das, dentre as várias características, ela tem a capacidade também de te dar uma certa calmaria, aumento de foco também, ela estabiliza a liberação iônica, inclusive na fenda sináptica, muito importante para todos e todas que me assistem nesse exato momento, principalmente para você que o Enem já está batendo a porta. Serotonina é eficiente, massa. Serotonina também, ele vai te dar o bem-estar, vai te dar a característica da felicidade. É um dos hormônios diretamente ligados à felicidade, ao bem-estar, diretamente ao nosso dia a dia. Ao acordar, você começa a ter uma boa produção de serotonina, principalmente leva-sol, atividade física regula a tua serotonina, enfim, é um dos hormônios que atuam no bem-estar e na caracterização da felicidade. Lendo o texto, uma das classes mais novas de antidepressivos é a dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, também conhecidos como antidepressivos ISRS. O nome do medicamento é autoexplicativo. O efeito antidepressivo ocorre pelos inibidores da recaptação da serotonina, que agem impedindo a retirada desse neurotransmissor do local em que são liberados. Você frisaria isso, ó, do local em que são liberados. Ora, ele é um neurohormônio. Ele é liberado daquele botão sináptico que existe no telodendro da membrana lá do neurônio pré-sináptico. Ele recebe uma descarga eletroquímica do impulso nervoso. Há um retorno do cálcio da fenda sináptica para este telodendro, para que haja necessidade, para que haja a obrigatoriedade da liberação desse neurohormônio na fenda sináptica. Algo que você não precisaria saber, mas esses medicamentos, eles são seletivos inibidores da recaptação. Na realidade, é porque o neurohormônio ele é liberado na fenda sináptica, que eu vou colocar aqui já já para vocês, e esse hormônio, ele sofre uma recaptura, para que ele não possa estar o tempo todo excitando a membrana pós-sináptica. Então, eles são liberados de um neurônio anterior, que é o pré-sináptico, na fenda sináptica, para que essa substância química ela promova um potencial de ação lá nos dendritos do outro neurônio, do neurônio pós-sináptico. Só que essa substância ela não pode ficar lá o tempo todo, né? Então ela precisa ser recapturada. E esses antidepressivos, os novos antidepressivos citados na questão, eles inibem a recaptação, ou pelo menos a recaptação ela é mais lenta. O indivíduo libera a serotonina e essa serotonina passa mais tempo, então ela geraria, por assim dizer, um bem-estar mais prolongado para esse indivíduo que, por exemplo, tem algum tipo de caracterização ou de efeito depressivo, tá? Então, quando ele fala do local em que são liberados, esse local é a fenda sináptica, aquele espaço que existe entre dois neurônios, tá? Desse modo, a serotonina permanece disponível por mais tempo, causando melhora no humor dos pacientes. Então, o grande X da questão é esse. Porém, muitos médicos, muitos pesquisadores que atuam nessa área, eles não concordam muito com os efeitos dos ISRS, tá? Porque, às vezes, o indivíduo que tem esse efeito depressivo,
ele não tem uma boa produção de serotonina. Então, por mais que ele libere um pouco, mesmo esse pouco ficando na fenda sináptica, não promove uma diferença no humor desse paciente. Então, eu abri uma diferença aqui para vocês, um comentário para vocês, paralelo ao que está sendo explicado, porque aí eu também estou falando para os meus futuros médicos, para as minhas futuras médicas, para os meus futuros e futuros profissionais da área de saúde. Então, isso é importante para você também. Pois se um paciente ele não tem uma boa produção de serotonina, por mais que ele tenha um inibidor de recaptação, não vai funcionar muito, pois depende muito da produção do número liberativo lá dessa substância que está na membrana pré-sináptica, tá? Então, quando ele pergunta, voltando para a pergunta, o uso desses medicamentos afeta o humor do paciente ao elevar o teor de serotonina como eu te falei, na fenda sináptica. Olha ela aqui, tá? Esse aqui, ó, é um botão pré-sináptico, tá? Aqui tem um impulso nervoso que meio que vai dar, entre aspas, um choque, uma variação potencial de ação eletroquímica, né? Aquela variação de sódio e potássio, com participação de cloro e com participação de cálcio, professor. Falaste cálcio anteriormente? Sim, olha aqui, ó. Nesse espaço entre um neurônio e o outro, a gente chama de fenda sináptica. Nesse espaço eu tenho que ter cálcio disponível para que esse cálcio, ó, ele fique ligado a esses canais de cálcio, voltagem, tá? Ou seja, eles são específicos, o cálcio se adere, esse canal se abre, o cálcio entra na membrana pré-sináptica para que haja a liberação do neurohormônio. Nesse caso, essas bolotas avermelhadas ou alaranjadas poderiam ser, como o caso aqui da questão, a serotonina. Então, sim, para que exista a liberação da serotonina, existe um retorno, que a gente chama de refluxo de cálcio, na membrana pré, essa aqui é a membrana pré-sináptica, ou neurônio pré-sináptico, e essa aqui é a membrana pós-sináptica, ou neurônio pós-sináptico, tá? Então, se você ouviu falar um dia, como nós já trabalhamos lá atrás, esse impulso nervoso eletroquímico dentro do neurônio pós-sináptico, ele tem a participação de cálcio na fenda, o cálcio gera um refluxo, ele vai sensibilizar esses canais de cálcio, eles vão abrir, o cálcio entra para que possa expulsar. Nesse exemplo aqui, poderia ser qualquer um neurotransmissor, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Então, muitos são, a dopamina, muitos são os neurohormônios. No caso aqui da questão, aqui seria a fenda sináptica, tá? Então, o local de liberação dos neurohormônios, fenda sináptica, eu falei um pouco a mais sobre esse assunto, inclusive dando uma opinião relacionando, né, pegando um mote de conhecimento de neurobiólogos, de pessoas que atuam na área de neuro, principalmente neuropesquisadores, sobre esses moduladores de inibição dos recaptadores de serotonina. Perfeito? Vamos embora, sem maiores delongas. 109 pergunta um processo biológico que pode ser explicado pelo modelo escrito. Processo biológico que pode ser explicado pelo modelo descrito. Então, o processo biológico vai ser a resposta e o modelo descrito eu vou ler o enunciado para poder saber. Pegou a visão? Beijo a todos e todas. O modelo de encaixe induzido. Opa, encaixe induzido, olha ele aqui. Ai, meu Deus, olha ele aqui, ó. Nós temos aquele encaixe chave-fechadura, que é de Emil Fischer, esse aqui que é o mais antigo, que ele fala que a enzima tem um local de maior atividade, que é aquele sítio ativo, e esse sítio ativo é específico de algum ou alguns poucos substratos. Esse substrato é específico, seria a chave, e o sítio ativo seria a fechadura. Olha o sítio ativo aqui da enzima, tem um local de encaixe perfeito de um certo ou de alguns certos substratos. Já esse encaixe induzido, que é o de Kojèn, que é um que veio depois, tanto a enzima pode se adequar ao substrato, assim como o substrato pode se adequar à enzima. É o que ele vai falar aqui, tá? Ó. E colaboradores baseado em sistemas enzimáticos. Por isso que a resposta foi letra A. Porque, vê, se você parar para pensar, letra B tem difusão simples de íons pela membrana plasmática. Essa difusão simples é um transporte, né? Vai de onde tem mais para onde tem menos. É um processo até físico. Então, não é um modelo de encaixe induzido em si. Letra C. Movimento da seiva pelos condutores em plantas. Esse movimento de seiva depende de variação de concentração, depende, por exemplo, das características bioquímicas da água, como tensão, como coesão, como adesão. Nada teria a ver com esse encaixe induzido, que é esse aqui, ó, letra B, é esse modelo que está sendo descrito. Letra D, a absorção de luz pela clorofila na fase clara da fotossíntese. A absorção de luz pela clorofila, a clorofila
que é um terpenoide, né? A clorofila ela pode ser considerada uma proteína ou um lipídio ou uma glicoproteína grandona que tem o magnésio no meio. Ela é excitada, seus elétrons são excitados, essa excitação libera elétron para subníveis mais energéticos e nada tem a ver aqui com esse modelo de caixa induzido de Kojène, tá? E letra E, difusão de oxigênio, como eu já coloquei para vocês, a difusão nada tem a ver. Já a quebra do amido em maltose, como é um processo enzimático, ó, quebra de amido em maltose. Por exemplo, se eu colocar amido em maltose na boca, temos a amilase salivar. Esta enzima, ela pode sim se adequar ao amido. Quer ver um detalhe maravilhoso que não está na questão, que eu vou falar para você, enquanto professor de biologia? A enzima amilase salivar, também conhecida como pitialina, age na cavidade bucal, com pH aproximadamente 7, uma variação de 7 até 7,3. Essa enzima, ela tanto pode acelerar a hidrólise do amido, como ela pode acelerar a hidrólise do glicogênio. Corrobora com essa ideia aqui que a enzima pode se rearrumar a certos tipos de substratos. Inclusive, ela é necessária para que haja o processo. Na maioria das vezes, as enzimas elas vão acelerar e não são necessárias. Mas em processos catalíticos, obrigatórios, celulares, fisiológicos, uma reação sem enzima ela demoraria muito. Poderíamos, por exemplo, em um determinado tipo de tempo, não produzirmos uma boa quantidade de energia e aquela célula, aquele tecido, aquele órgão, ele poderia ficar deficiente em relação a essa característica energética. Isso poderia ser muito ruim. Então, há certas reações, principalmente as biológicas, que as enzimas elas são extremamente necessárias. Para esse modelo de encaixe induzido de Kojène, é o que a gente percebe. Como ele disse que são os sistemas enzimáticos utilizados como processo, como exemplo, um dos únicos sistemas enzimáticos que estão apresentados na questão é o sistema enzimático da letra A. E, paralelamente, se você soubesse que a enzima amilase salivar na boca, como exemplo, tá? Ela também age sobre o glicogênio, ela também pode se adequar ao glicogênio, é o que o texto vai falar. Quer ver, ó? Esse modelo sugere que o substrato causa uma mudança conformacional na subunidade da enzima com a qual interage. Ou seja, há uma interação, há uma mudança estrutural física, bioquímica, tanto do substrato como da enzima. Essa mudança pode ser transmitida às subunidades vizinhas, induzindo na enzima a conformação responsável pelo processo catalítico. Então, ó, quando o substrato se adequa, induz uma mudança na enzima, ela muda sua característica bioquímica carbônica para se adequar melhor. Ela encontra uma conformação estrutural que mais efetive ela acelerar o eixo da reação que vem acontecer. No caso da questão aqui, quebra do amido a muitas moléculas de maltose. Em outras palavras, o modelo do encaixe induzido considera a capacidade do ligante de selecionar a modificação da estrutura tridimensional de seu receptor biológico. Isso é maravilhoso e é isso que o modelo de Kojène ele explica, tá? Ele veio um pouco depois aí do modelo do encaixe induzido de Emil Fischer, beleza? Então, resposta letra A de amém, para te dar muita luz já esse ano e você ir para a glória da faculdade. Lembre que você vai entrar, vai ser custoso, vai ser trabalhoso, mas você já vai estar lá dentro, vai entrar e comemorar, sair e comemorar também. Tamo junto? Beijo grande. Questão de número 112, a introdução dessa espécie em um novo ambiente. Ó, espécie novo ambiente. A questão está dando indício sobre espécie exótica, introdução de uma espécie que não faz parte de um hábitat. Lembra muito bem, vem aqui comigo. Espécie exótica é aquela que não está no seu hábitat natural. Ela é a exótica invasora quando ela, além de não estar no seu hábitat natural, ela pode promover algum prejuízo para algumas espécies daquele ambiente. O maior medo de nós biólogos é a mudança da estrutura genética daquele local. Então imagine uma espécie exótica, ela pode ter a capacidade de se reproduzir com as espécies nativas, só gerando híbridos. A longo prazo não existe mais nenhuma espécie geneticamente nativa. Mudança do perfil genético das espécies selvagens / nativas. O vestibular pode trabalhar nativa ou selvagem, dando a mesma conotação para questões como estas que eu vou resolver para você em relação à ecologia. Vem comigo e olho na tela. 8 indivíduos de peixe-leão. Peixe-leão é uma espécie exótica aqui no Brasil.
espécie naturalmente encontrada nos oceanos Índico e Pacífico, foram capturados no norte do Ceará. Olha aí, meus queridos cearenses! A espécie que vem se espalhando pelos mares do planeta nas últimas décadas é predadora agressiva de outros peixes e invertebrados marinhos, além de ser um animal peçonhento. Ela se reproduz rapidamente e é considerada uma das espécies invasoras, tá vendo? Já disse que era espécie invasora, ou seja, ela é espécie exótica invasora, de maior risco global, sendo capaz de causar elevados prejuízos ambientais, socioeconômicos, por exemplo, para nós biólogos, essa mudança do perfil genético das espécies nativas, tá? Letra a introdução dessa espécie em um novo ambiente, já que ela é invasora, tem o potencial de levar a aumento dos recursos pesqueiros locais. Não vai existir uma diminuição, porque é um peixe muito voraz, mata outros peixes e outros invertebrados. Quem foi que me disse isso, Leandro? O texto, letra B. Diminuição da competição interespecífica, pelo contrário, ela vai aumentar, já que ela pode aumentar a sua voracidade, a sua agressividade de consumo, pode aumentar a competição entre espécies que estejam no mesmo ambiente, e ela por si só, se tiver um nicho ecológico parecido com a outra espécie nativa, é ela quem aumentará o grau competitivo daquele ambiente natural. Então não diminui, isso aqui seria aumentar. Letra C, queda do número de relações desarmônicas. Pelo contrário, esse peixe por si só já tem uma característica de muita agressividade, como o próprio texto diz. Na realidade, aqui é aumento das relações desarmônicas. Redução das populações de espécies nativas, muito provavelmente, como o Enem vem fazendo, essas espécies exóticas, elas atuam muito sobre a reprodução, desenvolvimento, morte e natalidade das espécies nativas. E o item é ampliação da diversidade de espécies da região. Realmente não, já que diz que vai matar outros peixes, vai matar invertebrados. Aí somente letra D de Deus. Lembra, espécie exótica invasora, ela atua muito degradando indivíduos que estejam no ambiente ou aumentando o grau de competição se o nicho ecológico for muito parecido. Lembra muito disso, a própria questão já disse que ela era uma invasora e que era colocada em um novo ambiente. Ela é uma espécie exótica invasora. Correta 112, letra D de Deus. Beijou! E a última dessa caracterização aqui, dessa segunda etapa, da segunda resolução, a questão belíssima de antibiograma. Eu, enquanto biólogo, vemos muito em nossa faculdade para trabalharmos o perfil e a capacidade de antibiótico terapia. Se o antibiótico é mais eficiente para certas colônias bacterianas, olha o termo que eu estou utilizando, não é sociedade, é colônia bacteriana, para saber se ele é mais eficiente, menos eficiente, vamos à leitura da pergunta. A figura a seguir traz o resultado experimental de um antibiograma realizado com 5 antibióticos distintos, de 1 até 5. O resultado do antibiograma indica que o antibiótico mais recomendado para o tratamento contra a bactéria foi aquele impregnado no disco. Veja, esses círculos que vocês estão vendo, no antibiograma nós chamamos de halo branco. O que é um halo branco? Vê, eu coloco um círculozinho e ele está impregnado de um antibiótico. Essa parte que está toda cinzenta, que aqui eu coloquei de verde, aqui do meio de cultura, essa parte ela está repleta de colônia bacteriana, amorfa, ou homomorfa, ou heteromorfa, enfim. Quando eu coloco um disco de celofane, de papel, geralmente esse disco ele está impregnado do antibiótico que eu quero testar. Quando eu coloco, se o antibiótico for eficiente, ele começa a matar e um halo, um círculo vai surgindo. Esse círculo é a ausência de bactérias. É o antibiótico que está agindo sobre a bactéria. Então, quanto maior o círculo, maior é a efetividade do antibiótico, pois ele consegue matar mais bactérias. Pegou a visão? Se liga em questões desse tipo, mas geralmente ele explica aqui, logo embaixo, no enunciado. Então, de cara, vocês estão vendo, ele primeiro tem um exemplo, disco de papel, tá vendo aqui o disco de papel, halo de inibição, que é o halo, é a ausência de bactérias. Essas bactérias estão ausentes porque morreram devido ao agente da antibiótico terapia. Ele pode ser bactericida, por exemplo. Geralmente são bactericidas, tá? E aqui, é área com crescimento bacteriano. Então, esse halo é um halo branco que não tem crescimento bacteriano. Pegou a visão? Pegou? Massa? Olha a leitura.
O antibiograma é um teste que oferece como resultado padrões de resistência ou suscetibilidade de uma bactéria específica a vários antimicrobianos. Os resultados do antibiograma são interpretados e usados para tomar decisões sobre tratamentos. Um método comum em certas rotinas laboratoriais é o da difusão do antimicrobiano. Nessa técnica, uma suspensão padronizada do organismo em teste é espalhada na superfície do meio de cultura. O antimicrobiano impregnado em um disco de papel de filtro é colocado sobre o meio de cultura, inoculado com a bactéria. A interpretação da suscetibilidade se baseia-se na medida do halo de inibição do crescimento bacteriano formado ao redor do disco. Como ele pegou esse texto da Embrapa, é um texto autoexplicativo. Eu já te expliquei, ou seja, o mais eficiente entre o 1, ele nem matou bactéria. Aqui só ficou o disco impregnado com antibiótico e ele, o menos eficiente foi o 1. Depois, o de eficiência gradativa, o 4, depois o 3, depois o 2 e o 5 foi o mais efetivo, pois o halo branco, pois o grau de destruição que ele promoveu nesse meio de cultura foi maior. Então, o mais eficiente antibiótico para esse tipo de colônia bacteriana que foi reproduzida nessa placa de Petri, isso aqui é uma placa de Petri, onde nós colocamos uma substância orgânica, fazemos um esfregaço, são duas tampinhas, né, de vidro, onde você coloca matéria orgânica, sei lá, você tira da cavidade nasal, de algum local da sua parte, do seu organismo ou do ambiente, coloca ali um suave, transfere a bactéria, fecha, leva a um refrigerador específico para diminuir a temperatura, para favorecer a reprodução bacteriana, a depender da bactéria, tá? E aí a gente tem o crescimento da colônia e esse antibiograma, ele vai mensurar a efetividade de uma bactéria. Massa? E aqui na questão 119, estão frisando, questão 117, letra E de Espírito Santo. E por último, eu achava que a última de antibiograma era a última, mas para ficar bem perfil, para ficar bem padronizado, aqui eu resolvendo 5 questões nessa parte 2 do vídeo, a segunda metade, tem a terceira ainda, a gente acaba a resolução desse sexto simulado Aridissá 2022, tá? As proteínas representam a maior parte do nitrogênio orgânico, porque são formadas por... Eu sei que se você for para os itens já consegue resolver com muita facilidade, mas você não é doido, estamos em reta final, você precisa seguir os padrões de resolução que eu venho fazendo e o que é aquele que você vem fazendo também. Se dá mais certo do que o meu, faça o seu. O nitrogênio, N, é um nutriente essencial requerido por todos os organismos vivos. Z, frequentemente limita a produção primária em ecossistemas aquáticos e terrestres. Produção primária é aquela que depende dos organismos produtores, tá? As proteínas sozinhas compreendem 60 ou mais do nitrogênio das plantas e de células microbianas. Aproximadamente 95% do nitrogênio presente no solo encontra-se na forma orgânica. Lembre muito bem que o nitrogênio é importante para você que me assiste, porque ele faz parte de base nitrogenada, dentro de nucleotídeo, polimeriza, dá DNA e RNA. Somente ele forma DNA e RNA. Outro detalhe é o que nitrogênio forma a porção amino de todos os aminoácidos, tá? Aí ele pergunta, as proteínas representam a maior parte do nitrogênio orgânico porque são formadas por, letra A, proteína formada por vitamina? Não. Proteína formada por ácido nucleico? Não. Proteína formada por aminoácido? É. Então aqui, deixaram marcadinho aqui letra C. Proteína porque são formadas por ácido nucleico, proteína não é formada por ácido nucleico e proteína não é formada por monossacarídeo. Então acabou, né, papai? Acabou. Então, no Enem, professor, é fácil demais, não é nem ter questão assim não. Tem, são questões que você lê, já interpreta. Percebam que, lendo só a pergunta, eu já chegaria na resposta. Mas você não é doido nem doido. Você vai seguir o padrão de resolução que a gente já faz em sala. Eu aí no Ceará, eu aí em Goiás, eu aí em Aracaju, aqui em Recife, onde quer que você esteja que trabalha comigo, pergunta, enunciado, itens. Eu sei que daria para resolver, mas é uma questão de bioquímica simples, bioquímica fisiológica, que você ganharia muito tempo para física, química e principalmente matemática, beleza? Lembra muito bem, geralmente um aminoácido ele é formado por um carbono quaternário, de um lado C-OH, que é a parte ácida, aqui eu tenho o hidrogênio, e depois eu tenho a parte básica, é o NH2, radical amino, olha o nitrogênio aqui. E aqui eu tenho um radical, que são as porções diferenciadas da cadeia carbônica de um determinado tipo de aminoácido. Eles se diferenciam através desse radical. Pegou a visão? Queridos e queridas, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e todas. Acabou não, tem as demais questões aqui, ó, na parte 3 dessa resolução para vocês, tá?
Beijo a todos e todas, muito obrigado por estar aí participando com um passinho da tua aprovação. Como sempre digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje, tamo junto.